Sagarana, resumo da obra de Guimarães Rosa. Primeira obra de Guimarães Rosa a sair em livro traz 9 contos nos quais o universo do sertão com seus vaqueiros e jagunços surge no estilo marcante que o escritor irá aprofundar em textos posteriores. Elementos estruturais e resumos. Os narradores de Sagarana têm um estilo marcante criado por Guimarães Rosa, cuja principal característica é a oralidade. No entanto, esse traço ainda não está tão acentuado como em obras posteriores como Grande Sertão Veredas e Primeiras Histórias, entre outras. Considerando que a oralidade acentuada é um dos principais obstáculos para a leitura de Guimarães Rosa, o livro Sagarana é uma excelente opção para iniciar-se na obra do autor. Em relação ao foco narrativo, com exceção dos contos Minha Gente e São Marcos, que são narrados em primeira pessoa, os demais possuem narradores em terceira pessoa. Quanto ao tempo e ao espaço de Sagarana, pouco há o que ser dito sobre o primeiro elemento. Vale destacar a linearidade da narrativa que se desenvolve, na maior parte, sobre o tempo psicológico dos personagens. O espaço é quase sempre Minas Gerais, mais especificamente o interior do estado. Vale uma atenção maior para o Rio de Janeiro e Goiás, são mencionados no livro, mas têm pouca relevância na narrativa. Primeiro conto, O Burrinho Pedrez. Enredo. 7 de Ouros é um burrinho decrépito que já fora bom e útil para seus vários donos. Esquecido na fazenda do Major Saulo, tem o azar de ser avistado numa travessia pelo dono da fazenda, que o escala para ajudar no transporte do gado. Na travessia do córrego da fome, todos os cavalos e vaqueiros morrem, exceto 2, Francolin e Badu, este montoado e aquele agarrado ao rabo do burrinho 7 de Ouros. Principais personagens: 7 de Ouros, Burrinho Pedrez, Major Saulo, Francolin e Badu. Segundo conto, A Volta do Marido Pródigo. Enredo. Lalino é o típico malandro que não aprecia o trabalho, apenas a boa vida. Abandona o serviço na estrada de ferro e vai para o Rio de Janeiro, largando sua mulher Maria Rita, a Ritinha, na região. No retorno, a encontra casada com o espanhol Ramiro. Torna-se cabo eleitoral do Major Anacleto que, graças a ele, ganha a eleição. Laio, como também é conhecido, reconcilia-se com Maria Rita no fim do conto. Principais personagens: Lalino Salatiel, Maria Rita, Ramiro e Major Anacleto. Terceiro conto, Sarapalha. Enredo. A história de 2 primos, Ribeiro e Argemiro, contagiados pela malária que se espalhou no val de Sarapalha. Os 2 estão solitários na região, já que parte da população morrera e os demais fugiram, entre os quais a mulher de Ribeiro, Luísa. Argemiro, percebendo a iminência da morte e desejando ter a consciência tranquila, confessa o interesse pela esposa do primo Ribeiro, reage à confissão de forma agressiva e expulsa Argemiro de suas terras sem nenhuma complacência. Principais personagens: Primo Ribeiro e Primo Argemiro. Quarto conto, Duelo. Enredo. Turíbio flagra sua mulher Silvana com o ex-militar Cassiano Gomes. Ao procurar vingar sua honra, confunde-se e acaba matando o irmão de Cassiano Gomes. Turíbio foge para o sertão e é perseguido pelo ex-militar. Nessa disputa, os dois alternam os papéis de caça e de caçador. Cassiano adoece antes de morrer. Ajuda um capial chamado 21, que passava por dificuldades financeiras. Turíbio volta para casa e é surpreendido por 21, que o executa para vingar seu benfeitor. Principais personagens: Turíbio todo, Cassiano Gomes, Silvana e 21. Quinto conto, Minha Gente. Enredo. Emílio visita a fazenda de seu tio candidato às eleições e apaixona-se por sua prima Maria Irma, mas não é correspondido. Ela se interessa por Ramiro, noivo de outra moça. Emílio finge ser namorado de outra mulher. O plano falha, mas a prima apresenta-lhe sua futura esposa, Armanda. Maria Irma casa-se com Ramiro Gouveia. Principais personagens: Emílio, narrador, Maria Irma, Ramiro Gouveia e Armanda. Sexto conto, São Marcos. Enredo. José, narrador personagem, é supersticioso, mas nem assim
Mesmo assim, zomba dos feiticeiros do Calango Frito, em especial de João Mangalô. E Zé, como é conhecido o protagonista, recita por zombaria a oração de São Marcos para Aurísio Manticola e é duramente repreendido por banalizar uma prece tão poderosa. Certo dia, caminhando no mato, Izé fica subitamente cego e passa a se orientar por cheiros e ruídos. Perdido e desesperado, recita a oração de São Marcos, guiando-se pela audição e pelo olfato, descobre o caminho certo. A cafua de João Mangalô, lá irado, tenta estrangular o feiticeiro e, ao retomar a visão, percebe que o negro havia colocado uma venda nos olhos de um retrato seu para vingar-se das constantes zombarias. Principais personagens: José ou Izé, narrador, Aurísio Mantitola e João Mangalô. Sétimo conto, Corpo Fechado. Enredo: Manuel Fulô Falastrão, que se faz de valente, é dono de uma mula cobiçada pelo feiticeiro Antônico das Pedras Águas. Este, por sua vez, tem uma cela cobiçada por Manuel. Enquanto o protagonista se gaba de pretensas valentias, o verdadeiro valentão Targino aparece e anuncia que dormirá com sua noiva. Desesperado, Manuel recebe a visita do feiticeiro, que promete-lhe fechar-lhe o corpo em troca da mula. Após o trato, há o duelo entre os dois personagens. O feiticeiro parece funcionar e Manuel vence a porfia. Principais personagens: Manuel Fulô, feiticeiro atônico das pedras e Targino. Oitavo conto, Conversas de Bois. Enredo: conta a viagem de um carro de bois que leva a uma carga de rapadura e um defunto. Vai à frente Tiãozinho, o guia, chorando a morte do pai, ali transportado, e Didico. Tiãozinho, que se tornara dependente de Soronho, angustiava-se com este por dois motivos. Ele maltratava os bois e havia desfrutado os amores de sua mãe durante a doença do pai. Paralelamente, o boi brilhante conta aos outros as histórias do boi rodopião, que morrera por ter aprendido a pensar como os homens. Há uma indignação entre os animais em relação aos maus tratos que os humanos lhes infligem. Agenor, para exibir o Tiãozinho seus talentos como carreiro, obriga de forma cruel os bois a superar a ladeira onde a carroça de João Bala havia tombado. Superado o obstáculo, os bois aproveitam-se do cochilo de Agenor e puxam bruscamente a carroça, matando seu algoz. Principais personagens: Tiãozinho, Didico, Agenor, Sorônio e o boi brilhante. Nono e último conto, A Hora e a Vez de Augusto Madraga. Enredo: Augusto Esteves manda e desmanda no pequeno povoado em que vive pródigo. Com a morte do pai, perde todos os seus bens. Certo dia, Kim, recadeiro, dá-lhe 2 recados que alterarão sua vida. Perder os capangas para seu inimigo, o Major Consilva, e a mulher e a filha que fugiram com Ovídio Moura. Augusto Esteves vai sozinho à propriedade do Major para tomar satisfação com seus ex-capangas. O Major Consilva ordena que Nho Augusto seja marcado a ferro e depois morto. Ele é espancado a exaustão depois que os homens esquentam o ferro usado para marcar o gado do Major e queimando o seu glúteo. Augusto, desesperado, salta de um despenhadeiro. Quase morto, o protagonista é encontrado por um casal de pretos que cuida dele e chama um padre para seu alívio espiritual. Nho Augusto decide que sua vida de facínora chegará ao fim. Recuperado, foge com os pretos para a única propriedade que lhe restara, no tombador. Trabalha de sol a sol para os habitantes e para o casal, que o salvara em retribuição a tudo que fizeram por ele. Leva uma vida de privações e árduo trabalho, com a finalidade de purgar seus pecados e assim ir para o céu. Um dia aparece na cidade o bando de Joãozinho Bem-Bem, o mais temido jagunço do sertão. Nho Augusto e o famigerado jagunço tornam-se amigos à primeira vista e depois da breve estada, despede-se com pesar. Com o tempo, Nho Augusto resolve sair do tombador, pressentindo a chegada da sua hora e vez. Encontra-se por acaso com Joãozinho Bem-Bem, que está prestes a executar uma família como forma de vingança. Nho Augusto pede a Joãozinho Bem-Bem que não cumpra a execução. O jagunço encara essa atitude de Nho Augusto como uma afronta e os dois travam o duelo final, no qual ambos morrem. Sobre Guimarães Rosa.
João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908 na cidade de Cordisburgo, Minas Gerais. Autodidata, começou ainda criança a estudar diversos idiomas, iniciando pelo francês, quando nem completara 7 anos. Em 1925, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, formando-se em 1930. No mesmo ano, casou-se com Lígia Cabral Pena, com quem teve 2 filhas. Passou a exercer a profissão de médico no interior de Minas Gerais, onde teve o primeiro encontro com os elementos e a realidade do sertão. Durante a Revolução Constitucionalista de 1932, atuou como médico voluntário. Mais tarde, foi aprovado no concurso e ingressou na Força Pública. Em 1934, foi aprovado em concurso para o Itamaraty e exerceu diversas funções diplomáticas no exterior, tais como a de cônsul em Hamburgo, na Alemanha, onde conheceu Araci Moebius de Carvalho, Ara, sua segunda mulher. De volta ao Brasil em 1951, assumiu outros cargos no Itamaraty, sendo promovido em 1958 a ministro de primeira classe. O cargo corresponde a embaixador. Ao lado de sua atividade profissional como médico ou como diplomata, Guimarães Rosa nunca deixou de escrever. Tinha também paixão por aprender outros idiomas. Seus conhecimentos nesse campo impressionavam pela amplitude. Falava fluentemente alemão, francês, inglês, espanhol, italiano e esperanto, além de um pouco de russo. Lia em sueco, holandês, latim e grego. Havia estudado também a gramática das seguintes línguas: húngaro, árabe, sânscrito, lituano, polonês, tupi, hebraico, japonês, tcheco, finlandês e dinamarquês. A estreia literária de Guimarães Rosa se deu em 1929, quando a revista O Cruzeiro publicou alguns contos seus, vencedores de um concurso literário da edição. Seu primeiro livro, a coletânea de contos Sagarana, foi publicado em 1946 e chamou muito a atenção pelas inovações técnicas e riqueza de simbologias. O escritor fez em maio de 52 um percurso de 240 quilômetros no sertão mineiro durante 10 dias. Conduzindo uma boiada na viagem, anotou expressões, casos, histórias, procurando apreender de forma mais profunda aquele universo com o qual tinha contato desde a infância. Seu intuito era recriar literariamente o sertão, dando voz a seus personagens. Dessa viagem resultou seu único romance, Grande Sertão Veredas, publicado em 1956 e tido como um dos mais importantes textos da literatura brasileira de todos os tempos. Em 1961, Guimarães Rosa recebeu da Academia Brasileira de Letras o Prêmio Machado de Assis pelo conjunto de sua obra. Candidatou-se à Academia Brasileira de Letras pela segunda vez em 63 e foi eleito por unanimidade, mas foi empossado imediatamente porque adiou a cerimônia enquanto pôde. Dizia ter medo de morrer no dia do evento. Só tomou posse em 16 de novembro de 67. 3 dias depois, em 19 de novembro, morreu subitamente em seu apartamento no Rio de Janeiro de infarto. Suas principais obras são Sagarana, 1946, Grande Sertão Veredas, 1956, Corpo de Baile, 1956. Atualmente é publicada em 3 volumes, Manuelzão e Miguelim, no Urubuquaquá do Pinhê e Noites do Sertão e Primeiras Histórias, 1962. Se você gostou, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com os seus amigos em suas redes sociais. Literatura e Vestibular, trabalhando para o seu sucesso.